Senhor Jesus. Deus abençoe. Hoje é dia de falar mais um dia com o Senhor. É de extrema alegria de estar aqui falando com os irmãos. E abre já a sua Bíblia no livro de Lucas. Hoje, oração do dia e mensagem do dia, contando que hoje é oração da saúde. Abre seu livro, sua Bíblia, no livro de Lucas. E no capítulo de número 5, versículo 12. Vamos lá. E aconteceu que, quando estava numa daquela cidade, eis um homem cheio de lepra, e vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Até aqui. Nunca, antes de eu começar a oração, nunca se fez tanto milagre nos dias de Jesus. Nunca se viu tantos anjos de Deus descer na terra como no tempo de Jesus. Os discípulos fizeram muitas obras. Os apóstolos, eles como apóstolos fizeram muitas obras. Apóstolo Paulo fez muitas obras. Mas a maior obra notada na Bíblia e notada na vida do ser humano daquela época até a época de hoje, a maior obra quem fez foi Jesus. Estabeleceu a igreja, mas hoje a igreja está corrompida, problemas. Sim. Se você ler lá Apocalipse, vai acontecer tudo isso. Se não se preocupe. É o que Deus escreveu às igrejas. Cada igreja, uma maneira. Eu não posso mudar a igreja fulano de tal. E nem fulano de tal. Mas eu não posso estar sem trabalhar para o Senhor Jesus. Eu preciso mover a minha vida para o Senhor. Mover a minha casa, mover a minha família para a presença de Deus. Se você pensa que servir a Deus de qualquer jeito vai alegrar Ele, não, me perdoe, irmão. Não vai alegrar o Senhor. Se prepare, porque as lutas são grandes. As batalhas são grandes. Prepara teu copo d'água. Nós vamos orar agora. Tá? Já enquanto eu ministro a palavra como o Senhor nos ensinou. Aqui. Eu vou só ler mais esse pedacinho. E ordenou-lhe que a ninguém dissesses, mas vai e diz: mostrai-te aos sacerdotes, oferecei pela tua purificação, o que Moisés determinou para que ele sirva de testemunho. Jesus é lindo até hoje, a eternidade, mas uma coisa ele instruiu: fazer conforme a lei. Bem, vamos orar. Pai querido, Pai amado, Senhor, aqui eu apresento os teus filhos. Senhor, cada copo d'água, Senhor, pela fé, que se eles colocar o copo de água, Senhor,
O Senhor vai fazer um milagre neste copo de água. Vai descer uma unção poderosa sobre eles. O Senhor vai curar. O Senhor vai libertar. O Senhor vai restaurar. O Senhor vai tirar do caminho da confusão, da perseguição dos homens. Mas o Senhor vai fazer uma aliança que aonde o homem não pode quebrar, só simplesmente mesmo o Senhor. Senhor, dê saúde, dê ânimo, dê desejo no coração dos teus filhos, Senhor, de fazer algo extraordinário para o Senhor nos últimos dias da igreja. Senhor, abençoe cada um. Faz, Senhor, sobre o coração de cada um o teu poder, a tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Creia na oração. Creia primeiramente no Senhor Jesus. Vamos aqui dar um respaldo na mensagem do dia. Respaldo não, é pecado falar umas coisas dessas. Vamos entrar nessa mesma palavra. Se aquele leproso não quisesse ser curado, irmãos, ele não seria. Mas algo extraordinário naquele tempo estava acontecendo. O que era? A igreja do Senhor Jesus se movendo na terra, aonde ninguém levantou. Jesus não deixou a igreja. Até é doido, não. Ele ensinou o comportamento da igreja, mas ele não deixou a igreja. Ele não deixou o templo. Ele disse sobre aonde o templo estava se fazendo comércio. Ele tirou tudo de lá de dentro. Ele estava fazendo comércio na casa do Senhor. Ele disse: será chamada casa de oração. Mas Jesus não deixou a igreja. Não tem uma igreja específica de Jesus. Tem ensinamentos, tem instruções, tem advertências, tem correção, tem ensino, tem palavra de arrependimento, tem palavra de exortação, tem palavra também de justiça, tem palavra de amor, mas tem palavra de conserto. Se esse homem não quisesse ser curado, ele não seria curado. Mas ele sabia com quem ele estava falando. Porque a própria palavra testifica da palavra. A palavra não precisa que ninguém faça nada por ela, porque ela é ordenança de Deus. A palavra testifica da palavra. E esse homem foi curado. E de uma maneira extraordinária. Ele pediu para ser curado. E Jesus o curou. E falou para ele: não conta para ninguém. Vá ao templo, conta aos sacerdotes, para que mantesse a purificação, porque ele era mantido como ainda debaixo da lei, porque Jesus veio cumprir a lei. Após Jesus se cumprindo a lei, o que Jesus trouxe foi a graça. Mas a graça, ela se passou a ser graça depois da morte. A graça não era graça antes da morte de Jesus. Passou só a ser graça depois da morte de Jesus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Sejam bem-vindos ao canal. Quero te fazer um convite. Se você não aceitou Jesus, levanta a tua mão. Eu essa semana ainda, o Senhor tocando no meu coração, vou começar a fazer assim, tocar no coração dos irmãos para aceitar Jesus. Nós vamos fazer aqui um momento. E vocês, em seguida, que vão assistir os vídeos, pode repetir o que vai ser falado. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.